Bom dia. Gente, sempre eu começo agradecendo quem acorda cedo, porque não é fácil nesse friozinho acordar cedo para estar aqui comigo. Então, obrigada. E obrigada também por quem dá uma olhadinha nas lives depois. Eu sei que tem um público fiel que vê as lives depois e super agradeço também. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da Qualivets. Eu fui a idealizadora há alguns anos atrás. E nosso objetivo é trazer bem-estar em todas as fases da vida do animal por meio da reabilitação das técnicas complementares. Então, não há nenhuma fase da vida do animal onde a gente não possa fazer nada. Isso é o mais legal. A gente trabalha com diversas técnicas que vocês acompanham aí com a gente. E quem está chegando por aqui, a gente trabalha com acupuntura, com fisioterapia, ozonioterapia, reiki, dieta, nutrição, execução de alimentação natural, fitoterapia, medicina quântica e com certeza eu estou esquecendo alguma coisa. Então, hoje nós temos diversas profissionais, somos aqui em 12 meninas, 10 somos especialistas e a gente se divide por São Paulo e Grande São Paulo para que a gente possa atender a cidade toda, com principalmente atendimentos a domicílios, né? Hoje é o que o pessoal mais pede, até para não ter que ficar deslocando o animalzinho que normalmente tá com dor, tá doentinho, enfim. E como vocês sabem, todas as vezes que eu começo as lives, a hora que eu começo eu já sei o que eu vou falar, mas a hora que eu acordo eu não sei. E eu sempre penso do que a gente tá precisando conversar, e eu pego a agenda aqui da Qualivets, dou uma folheadinha e falo, vamos falar sobre isso, porque foi algo que aconteceu aqui durante a semana. Eu levo muito em conta o que aconteceu na nossa rotina para trazer para você, colega veterinário, e para você que é tutor e que talvez seja um pouco mais leigo nesse mundo. Então, a ideia é trazer aqui reflexões e a gente conseguir, juntando tudo isso, oferecer o melhor para os pets, que é a ideia central, né? E hoje, o que eu pensei, antes de eu falar o que eu pensei, eu vou falar sobre como compartilhar aqui, que a gente sempre pede, sempre é muita ajuda de vocês, para que o Instagram consiga entender que o nosso conteúdo é legal, é relevante, que vocês gostam e que a gente deve continuar. Então, tem os coraçõezinhos, que vocês podem clicar nos coraçõezinhos, sobem. Então, pedimos muitos corações. Aqui tem um aviãozinho também, compartilha essa live. Isso também é muito legal, ele entende que se é compartilhado é relevante. E vocês podem interagir com a gente, mandar pergunta, vir para cá, trazer sua dúvida, enfim. E aí eu tento responder, é óbvio que eu não sei tudo, e na hora que vier alguma pergunta que eu não souber, não tem problema nenhum, eu busco a resposta e trago aqui para vocês também, tá? Então, vamos lá no que eu pensei. Hoje, o que eu pensei? Quando eu estava ali folheando a agenda da Qualivets, eu vi algumas questões sobre algo que ninguém fala. Por isso que eu tô aqui medindo as minhas palavras sobre como eu vou falar sobre isso. Só que até o momento em que nós médicos, né? Sejamos médicos veterinários ou não, mas médicos, que a gente entra na faculdade, nós somos pessoas comuns, né? Que tem um sonho, que alguém tá ajudando ali a nos proporcionar essa realização, um pai, mamãe, um tio, uma avó, enfim. E mesmo quem faz as faculdades estaduais também, né? Porque se entrou lá é porque teve uma boa escola, um bom ensino, que permitiu que aquela pessoa alcançasse aquela vaga. Então, até aquele momento, nós somos pessoas normais. Pessoas que não sabem nada do mundo da saúde ou que têm simplesmente mera simpatia. Bom dia, Adri. E dessa mera simpatia, a gente busca o conhecimento, né? Ok, só que quando a gente entra, e aí primeiro eu vou falar da gente, porque eu acho que é o mais difícil a gente falar da gente mesmo. Depois a gente fala dos colegas, né? Dos tutores e tudo mais. Mas quando a gente entra, a gente tem, no mínimo, qualquer médico, um desafio de ficar 5 anos na universidade. Esse é o desafio mínimo, para você ter um diploma básico, para te chamarem de generalista, né? É um clínico.
que sabe um pouquinho de tudo e que é quem a gente entende que deve ali encaminhar para outro colega que seja especializado, especialista, tá? Bom, no momento em que a gente... Vocês devem estar falando, e onde que essa criatura quer chegar, né? Mas vamos lá. No momento em que a gente faz esses 5 anos de faculdade, obviamente, é uma transformação na gente. E por quê? Porque hoje a gente fala que a gente conversa em veterinês, né? Faz essa piadinha, porque às vezes numa conversa ninguém entende nada. Numa reunião interna, quando a gente recebe um estagiário, quando tem alguém do administrativo, a pessoa fala, não tô entendendo. E a gente também tem o contrário, das pessoas que convivem com a gente muito tempo e que passam a ter aqueles termos técnicos, aquele entendimento, aquela compreensão, como parte da vida. Então, por exemplo, a Mari. A Mari é minha amiga, ela passou por todas as fases que eu passei de ensino, e até que chegamos aqui, e hoje a Mari conversa sobre praticamente todos os termos técnicos e sabe o significado deles. Por quê? Porque só de Qualivetes ela tem 3, 4 anos, só que ela trabalha comigo e tem quase 10, que ela me conhece e tem 30. Então, a gente cria essa afinidade pelos acontecimentos do meio da saúde, do mundo da saúde. Durante a nossa formação, a gente vai se familiarizando com os termos, com os acontecimentos, com até... A gente teve uma live aqui super legal com a Roberta, advogada, que é a nossa advogada aqui da equipe, e a Roberta estava falando as leis do prontuário, que eu até comentei depois com vocês. É um direito de qualquer pessoa ou tutor ter acesso ao prontuário. E esse prontuário, a gente não aprende isso na universidade. Eu, pelo menos, não aprendi. Me corrijam aí se alguém aprendeu. Mas eu não aprendi na faculdade a fazer um prontuário, que é o histórico clínico do paciente. E o que a Roberta estava ensinando pra gente? A Roberta falou que nós temos leis a cumprir no prontuário. E, pelo menos, os veterinários, que são os meus colegas, né, meu povo, acha que está fazendo um grande favor de fazer um prontuário. Nossa, é uma novela, gente, pra gente impor a questão do prontuário. Que não é só ir lá e você fazer, que você tem que documentar e que esse documento ele tem que estar compreensível a qualquer ser, seja ele leigo ou não, seja ele da área da saúde ou não. Então, tem várias proibições, não pode conter nem abreviações nos prontuários. Quem segue isso, que eu conheça ninguém. E aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar em 2 síndromes que eu estava pensando aqui, que eu nomeei elas agora pela manhã. Que é a síndrome do endeusamento e a síndrome do enganamento. Ninguém fala sobre isso, sobre esse abismo que existe entre uma classe e outra. Que classe? Médicos e não médicos. Basta você ser não médico para você ser julgado também. E basta você ser médico para você também ser julgado. Como? E eu quero chegar em quanto isso dificulta os tratamentos e no final que eu sempre chego, que é quem é prejudicado, que são os animais. E por quê? Então, para os médicos, gente, o que eu vejo muito é a síndrome do endeusamento. Então, eu passei lá no mínimo 5 anos, eu estudei, eu tive contato com a área da saúde, eu tenho acesso a termos técnicos, eu tenho acesso a soluções que pessoas não médicas não têm, e eu tenho compreensões que não médicos não têm. Isso traz para o meu cérebro, para o meu e pro de todos os médicos, e quem for diferente aí que atire a primeira pedra, né? A capacidade ou a ideia de que a gente pode julgar o não médico. Então, por vezes, nós não temos a paciência necessária, a gente não ouve o que deveria ouvir, a gente tem piadas e comentários
que não são éticos, porque a gente entra num mundo onde a gente acha que só médicos nos entendem. Então, só médicos que lidam com pessoas, com não médicos e com tutores que nos entendem. Mas também quando a gente tem um cliente médico também, aí reclama também, porque aí tá tendo uma pessoa que te exige mais, óbvio, porque ela sabe tão ou mais que você, né? Ela te exige mais. E isso demanda uma energia que o médico não fica feliz também. Isso vai criando um abismo de qual tipo? Então, no momento em que o médico, e aí a reflexão é, vamos ver os dois lados? No momento em que o médico, e foi o que nós passamos aqui várias vezes nessa semana que passou, tivemos uma semana onde diversas pessoas não médicas nos procuraram como tutores. E essas pessoas, elas estavam buscando por terapia complementar para os pets delas. E o que elas queriam? Elas queriam ajuda, auxílio, uma luz, um norte, enfim. De quem? De médicos. E aí nos procuraram. E no momento em que elas contam uma primeira história, isso aqui é feito por telefone, nos médicos humanos, às vezes no consultório, que a gente tem menos acesso a eles por telefone. Alguns veterinários especialistas também fazem dessa forma. E no momento da primeira história, aquela história ela é contada por um não médico que quer te passar a impressão dele. E aí começa o abismo. Porque aquele não médico começa a contar a história assim. Olha, minha cachorrinha escorregou, ela não tá apoiando a pata, isso aconteceu hoje meio-dia. E aí, nós aqui, pelo menos, claro, tô falando da Qualivetes, a gente tem um olhar integrativo a essa proposta do nosso trabalho. Um bicho não é uma pata, não é um rabo, não é uma orelha, não é uma coluna, ele é um animal todo, né? Ele é um ser que tem que ser considerado todo. E aí, eu, ou a Gabi, ou a Mari, ou quem atender, vai tirar mais informações desse tutor não médico. E aí a gente começa. Cocô tá normal, xixi tá normal, e eu odeio essa pergunta e eu recrimino quem faça. Porque o que é normal, né? Se a pessoa tem diarreia desde que ela nasceu, o que ela conhece como normal é diarreia. Se o bicho dela tem problema para defecar e tem uma constipação desde sempre, o normal é constipação. Se o bicho dela faz xixi com sangue há 3 meses, o normal é xixi com sangue. Então, essa é uma pergunta ridícula, né? Colegas, se vocês fazem essa pergunta, revejam. Mas, às vezes, o nosso endeusamento diz assim, não, eu sei, porque o que tá na minha cabeça aqui é o normal, mas quem estudou fui eu, não foi ele, né? Então, e aí, o xixi tá normal, o cocô tá normal, tá comendo normal, né? O que é comendo normal? E aí, a gente começa a estabelecer um primeiro contato e, claro, naquele momento começa um julgamento médico, um julgamento técnico, mediante a história que você está ouvindo. Aquele animal apoia a pata, não apoia, mas apoia há quanto tempo, não apoia há quanto tempo, tá gordo, não tá gordo, tá fora de peso, isso tem ali relação com o problema que está sendo descrito, não tem... Tem exames? Não tem. Quem é o veterinário que vem acompanhando aquele animal? Não tem um veterinário. E aí a gente tenta ali criar um norte em 5 minutos de conversa, onde eu, pelo menos, tento nortear aquele tutor para que ele faça uma avaliação presencial. Por outro lado, o não médico tutor, que entrou em contato com a gente, ele tá com a síndrome do enganado, né? E a síndrome do enganado diz o quê? Ele já liga para a pessoa, e eu acho que isso serve para o médico, pro cara que reformou o sofá dele, pro pintor, não sei, pra cabeleireira. Eu acho que serve para todas as outras profissões que ele se relaciona. Mas a síndrome do enganado começa assim. Nitidamente, o não médico entende que a gente começou um processo de entrevista e julgamentos. Então, o que seu animal come? Há quanto tempo ele tá com dor?
Ele tem exames? Ele é acompanhado? Ele está vacinado? Sim, perguntas que levam a um julgamento e a um norteamento como consequência. Do outro lado, a gente, médico, sabe que a gente também está sofrendo um julgamento que começa naquele momento, onde nitidamente aquela pessoa nos vê como alguém que quer o dinheiro dela e que precisa ali vender algo que talvez não precisasse ser vendido. E claro, nós médicos também sofremos da síndrome do enganado com todas as outras profissões que nos relacionamos, porque aí vem da nossa cultura, né? Nós brasileiros, a gente está num país onde a gente não pode confiar em quem dirige o país, a gente não confia no governo, a gente não confia na política, a gente não confia nas universidades que formam os profissionais que colocam no mercado. A gente não confia, por vezes, em pessoas da nossa família, que a gente mesmo fala, família é o maior BO, né? Que são nossos contatos quentes. Por vezes a gente não confia nos amigos. E sempre a gente é culturalmente ensinado a ter os pés atrás. A gente não confia no prestador de serviço que vem na nossa casa, não é? Quem nunca viu se tinha alguma coisa de valor, mas vai deixar, mas vai trancar? Então, nós somos culturalmente ensinados a manter tudo isso que eu tô falando em segredo, porque é feio falar que não confia no prestador de serviço e que vai esconder aquela joia e que não vai deixar ali a mostra. Mas nós somos culturalmente ensinados a ter a síndrome do enganado, né? Então, será que eu não tô pagando muito naquela comida e tá vindo pouco? Será que aquela pizza é de boa qualidade que eu pedi no final de semana? Será que eu posso confiar no motoboy? Será que meu pedido vai chegar? Será que eu pego um Uber? Será que ele não é estuprador? Será que ele não vai me assaltar? Enfim. E aí a gente vem com a síndrome do enganado. Só que no momento que a gente está no posicionamento do médico, a gente está na síndrome do endeusado. Então, eu sou maior, eu sou formada, eu tenho conhecimento, eu tenho 12 anos de carreira, 13 agora. E aí vai criando aquele abismo. Eu até consigo imaginar a cena de um abismo se abrindo e a gente cavando, os dois lados, muito focado em cavar esse abismo, sabe? E aí o enganado, ele começa assim, mas será que precisam? Será que precisa marcar a acupuntura para amanhã? E no momento que a gente também fala de outros colegas, então, que raça que é o seu cachorro? É um Yorkshire, por exemplo. Quanto que ele pesa? 8 quilos. Oi, 8 quilos um Yorkshire? Não é possível. É um York mesmo? Ele é miniatura. Não, então ele tá obeso. Você precisa passar com um veterinário, com um endócrino, com ter um acompanhamento de um clínico inicialmente. Você vai ter que passar com a nutricionista. E aí nós, os endeusados, a gente tem um repertório ali de no mínimo 5 anos para falar para aquele não médico. Então a gente quer colocar aquilo ali e quer que aquela pessoa entenda a necessidade do que a gente está falando, porque a gente está na posição da razão, né? É tanto quanto alguém que vem arrumar o seu chuveiro e fala que tá em curto, que a casa toda pode entrar em curto, e aí você fala, será? Síndrome do enganado, né? Até que pega fogo, que dá curto, que sei lá o que acontece. E aí responde, né? Mas às vezes também não acontece nada, e aí a gente ganha outra posição. Aquele cara lá me enganou, falou que precisava trocar o óleo do carro, precisava nada, né? E aí começa-se esse abismo onde o médico não confia no não médico, ou seja, no tutor que procurou, e o tutor não confia no médico, que ele mesmo ligou e ele mesmo procurou, ele mesmo foi indicado, ele mesmo concordou, ele mesmo viu a necessidade, ele mesmo ligou. Então é uma relação de 100% de desconfiança. Em 100% dos casos, porque é óbvio que depois a gente estreita algumas relações, a pessoa, o não médico, começa a ter mais acesso à sua vida de médico. Eu tô aqui com a Adri, que é minha amiga hoje e é nossa cliente. Mas por quê? Porque ela acompanhou a nossa vida e tudo mais, e aí a gente cria os nossos clientes encantados, que são
os nossos clientes que a gente mais almeja, né? Que a gente quer mais deles. Por quê? Porque é o cara que te dá apoio, é o cara que você fala que tá passando por uma barra e que pensa em fechar, e ele fala, não, eu te ajudo, eu tenho ideias. E esse cara, ele vira seu amigo. E todo mundo aí tem amigos médicos, com certeza, que é uma população bem grande, né? Seja médico de humanos, seja médico veterinário. Enfim. E aí cria-se aquela relação, gente, onde todo mundo tá desconfiando de todo mundo. A gente, no posicionamento de especialista, porque a gente já tem a síndrome do endeusado, né? Que estudou 5 anos. Mas o especialista estudou no mínimo 7. E aí, gente, você passar 7 anos, você correndo atrás de uma titulação, você tem um título, né, de ser médico veterinário, de ser acupunturista, de ser fitoterapeuta, né? Eu tenho 3 pós-graduações, ou seja, eu estudei 11 anos. E aí tem os cursos que vocês veem, e quem acompanha aqui, a gente tá em curso sempre, sempre a gente tá em curso. Então eu tenho 13 anos de formada e, por consequência, eu tenho aí 18 anos de estudo. E tudo isso vai pesando pro médico no sentido do endeusamento de, pô, me respeita, tô falando que tá gordo, tô falando que tá com dor, tô falando que a alimentação tá errada, tô falando pra não dar biscoito. E isso vai criando uma falta de paciência do médico com o não médico. Da gente chegar a virar o olhinho quando ouve a história, fazer E também do não médico com o médico, onde cria-se assim, eu vou dar o biscoito, eu não vou contar pra aquela chata, porque ela tá falando que o meu bicho tá gordo. Ou seja, o não médico paga o médico e ele mesmo faz um repertório de mentiras pra contar pro médico. Mas ele paga o médico, porque aí a consciência dele fica mais leve. Mas ele não segue o que o médico fala, porque o médico vai saber se ele tá falando a verdade. Vai saber, né? Então, não vai saber, é melhor eu não dar tanto remédio pro meu bicho. É melhor eu não dar todas essas medicações, porque tomar muito remédio faz mal. Mas aí não procura um médico que tenha uma outra vertente, né? Não procura. Ele segue cavando aquele abismo naquele médico que ele procurou. Então, por exemplo, um não médico, né? Um tutor que procure Aqualivetes. Que a gente faz? Terapia complementar. A gente gosta de alopatia? A gente não gosta. A gente convive com alopatia? Claro, a gente convive. Afinal, o que a gente faz é terapia complementar. A gente complementa algo que está sendo feito. Aí a pessoa vem e fala assim, mas e aí, o que eu posso dar para dor? Essa é uma necessidade que as pessoas têm, até para se sentirem mais confortáveis em relação a ter a certeza que o animal está confortável e com menos dor. E aí a pessoa fala, o que eu posso dar para dor? Aí eu respondo, olha, a gente pode trabalhar com medicina quântica, a gente pode trabalhar com fisioterapia, a gente pode trabalhar com fitoterapia. Aí a pessoa fala assim, mas eu não posso dar uma dipirona? Aí eu falo, então, não serei eu, não seremos nós aqui da Quali que vamos te indicar isso. Por quê? Porque a alopatia, a gente não trabalha com alopatia, a gente acredita que tem outras formas de tirar a dor, mais naturais, e é com isso que a gente trabalha. Nossa, mas nem uma dipirona? Aí a pessoa me liga no final de semana e fala assim, então eu vou dar uma dipirona. Tá, gente, só que vocês estão perguntando pro Papa se pode fazer macumba. Entende? Que não é a praia do cara? Não é. Simples assim. Ok. Aí a gente fala assim, olha, a gente diagnosticou um tumor. Tumor eu sempre falo pra vocês, tumor não é câncer, tumor é aumento de volume. A gente diagnosticou um tumor. Como? Seja um exame que vocês deram pra gente ler naquele momento, seja uma palpação, seja um histórico que você mesmo contou. E aí, diante daquele histórico, a gente fala assim, olha, qual que é o ideal agora? É você buscar ou por um especialista, dependendo do caso, às vezes um oncologista, ou você ter um acompanhamento mais de perto, mais frequente.
para ver se esse tumor cresce ou não. E aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho dinheiro para fazer tanto exame. Aí a gente faz o quê? Vira o olho. Porque a gente fala: tá, você não tem tanto dinheiro para fazer o exame, eu preciso ver o exame, você quer o diagnóstico, e o abismo que se cava. E lá tá o bicho, sem exame, com dor, e às vezes sendo tratado pelo Papa, quando deveria estar sendo tratado por, enfim, um outro aí líder religioso, que não me veio nenhum em mente. Por quê? Porque o não médico também não se permite ir além daquilo, ir além do que ele procurou. E aí ele acaba sobrecarregando o médico. Então, na medicina humana, isso foi culturalmente melhor implantado nas nossas cabeças. Hoje, o que a gente vive é mais fácil. Por quê? Porque ninguém vai no gastro falar que não tá enxergando bem. Ninguém. Não existe isso, né? Ninguém vai no oncologista falar que tá resfriado. Ninguém vai no dentista falar que dói o estômago. Na veterinária, ainda acontece muito. A pessoa vem buscar pelo acupunturista para saber o que ela vai fazer em relação à diabetes que está descompensada. E aí eu vou fazer uma observação. Adoro essa pessoa que procurou o acupunturista para diabetes. Show de bola. Ela tá além do tempo dela, assim. Visionária. Podemos ajudar pra caramba. Mas o que a gente faz? Terapia complementar. E aí a gente pergunta assim: quando foram os últimos exames? Ah, não, ele não faz. Quando ele foi diagnosticado diabético? Há 3 anos. Qual é a dose de insulina que ele toma? Ah, é meio a olho, de acordo com o que eu mensuro. Quem é o endócrino que está acompanhando? Ah, não tem endócrino. Qual é a alimentação? Ah, ele é meio chatinho para comer. Eu dou meio a olho, ele gosta disso e daquilo. Você sabe do que é composta essa alimentação que você dá? Ah, não, mas ele gosta. E aí vem onde o que eu vejo ser o maior problema, porque se o médico não confia no não médico, que no nosso caso veterinário são os tutores, o tratamento fica extremamente prejudicado. Por quê? Porque nós somos humanos e a gente cria um bloqueio àquela pessoa não médica, aquele tutor que nos procurou. E com diversos comentários, diversos. Tanto é que quando o médico, quem me ouve aí, né, os colegas, quando o médico encontra o médico, qual que é a sensação? Acolhimento. Ai, você também é médico, ai, você sabe o que eu passo. Nossa, você também é veterinário. Putz, nossa, você é um santo, né? Aí você aguenta tutor. Nossa, você é um santo. E o não médico? Aí você vai em médico, você tá indo em qual, hein? Nossa, ó, tô levando meu cachorro aqui em 4. Aí sabe por quê? Não confio no que eles falam. Aí quero levar em mais um, quero pegar mais uma última opinião. E aí você vai conseguir, né? Porque você tem 5 médicos, você tem o quê? 5 opiniões diferentes. Porque você tem 5 norteamentos diferentes. Existem várias fórmulas para você levar um tratamento, que são os protocolos. Tá certo? Tá errado? É conduta. E tem também o corporativismo. O que é o corporativismo? Ah, a gente protege a gente mesmo. Então, meu cachorro tava mancando da pata direita, mas aí o doutor sugeriu amputação da pata esquerda. Aí ele amputou, sabe? Sabe, doutora? E a gente aqui só no aham. E aí cria-se o corporativismo, que na minha opinião é crime, mas que existe muito. E aí por vezes a gente fala, não, tal coisa é um absurdo, vou fazer uma denúncia. Aonde? No conselho, né, que a gente paga. Aí você vai lá no conselho. Aí você fala, eu vim denunciar o meu colega. Aí você sai de lá com tanta burocracia, que aí você fala o quê? Ai, deixa pra lá, não vou não, porque, nossa, vai me
me ocupar horas, dias, tanto tempo vai ser para que eu consiga denunciar esse colega? Melhor deixar para lá. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo. E aí você acaba deixando para lá. Só que nisso todo mundo é prejudicado. E aí, gente, o que eu quero trazer de reflexão, de falar tanto tempo a mesma coisa? Aos endeusados, a quem estudou 5, 8, 10, 15, quem está estudando para o resto da vida, para lidar com a área da saúde. Afinal, o ovo era vilão ontem, né? É herói hoje. E tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que a gente descobre, que a gente vai num congresso que o ano passado falaram uma coisa e que esse ano já vão desmentir. E que vai ter coisas novas lá. Então, para quem sofre a síndrome do endeusado, a gente precisa entender que o não médico que nos procurou, e eu tô falando a gente precisa entender, eu também tenho dificuldade, tá? Né? Tô falando o que eu tenho pensado, de acordo com a agenda da Qualivetes e vendo as situações que foram colocadas pra gente só na última semana. A gente precisa ter um pouco mais de abertura e, às vezes, se permitir ouvir uma história que não tá tão bem contada, uma história que não liga lá com o CRE, que não faz sentido, engolir os tumores que apareceram ontem, as bicheiras que apareceram nas últimas 2 horas, mas que não estava ali, o não médico jurou que não estava ali. O remédio que está sendo tão bem dado, nas horas tão certas, mas que não está fazendo efeito. A alimentação que é tão regrada, mas o bicho não para de engordar. O bicho que tem dor, mas que ele nem demonstra. Né? O bicho de 14 anos que nunca foi ao médico, mas por que ele nunca foi? Porque ele nunca deu problema. A gente ouve muito isso, né? Ele nunca deu problema, nunca precisei. A gente precisa virar menos o olho para isso e focar no bicho. Porque se a gente for bloqueado pelo não médico que nos procurou, quem que paga o pato? O bicho. E o que a gente quer? Para que a gente se formou? Para que a gente estudou e continua estudando? Para chegar no bicho. E aí a gente precisa transformar toda aquela linguagem que a gente tem tanto orgulho de ter aprendido numa linguagem fácil para aquele não médico entender. Para que quem saiba, ele consiga ver a importância do nosso trabalho. E nós tivemos só essa semana 3 casos aqui, onde a pessoa falou assim: eu entendi tudo, obrigada pelos materiais, obrigada pela explicação, mas eu vou esperar, vou ver se eles melhoram. Com o quê, né? Com a ajuda divina? Vou ver se eles melhoram. E a hora de procurar o médico não é a hora que tá pior. É na hora que o quadro tá agudo, é na hora que dói, na hora que caiu, na hora que não apoia. Ou na hora que nada disso ainda aconteceu, na hora que simplesmente você consegue prevenir que algo aconteça. Na hora que você decide ter uma raça específica, na hora que você adquire um filhote, na hora que o veterinário fala: olha, pode ser que esse coração piore, né? Pode ser que esse rim piore. Por que você vai esperar piorar? Já vai atrás. E aí a gente precisa engolir tudo isso melhor. E vocês não médicos, e vocês tutores, e vocês que estão do lado do enganado, sempre com os 2 pés atrás, né? Se não os 3, né? Até o que não tem tá atrás também. Então, se colocar no lugar do outro, no sentido de: cara, se eu liguei para essa pessoa, é porque no mínimo uma pesquisa eu fiz, né? Sei lá vocês, mas eu pesquiso tudo que eu for ligar. Qualquer tipo de especialista, eu pesquiso. Pesquiso como? Bom, se eu vou chamar um cara para arrumar o meu sofá, eu vou jogar no Reclame Aqui. Eu vou jogar o nome inteiro dele no Google e vou ver o que vem. E se eu quero um médico, eu vou jogar o nome dele e o CRMV no conselho. Você tem acesso fácil a esses dados? Tem que ter. Será que essa pessoa é formada de verdade? Né? Parece um absurdo, mas por muito tempo eu fiz entrevista sem pedir o CRMV. E aí, por quê? Porque pra mim é óbvio que se a pessoa veio pedir emprego pra mim, ela é veterinária. Hoje não mais. Hoje a gente pede toda a documentação de especialização, toda a certificação. A gente tem acesso a tudo isso. Mas quando a gente começa, às vezes, pra gente o que é óbvio não é tão óbvio assim.
Então, antes de contratar um profissional, vai atrás. E se você foi, ou alguém te indicou, e alguém que você confia muito, nossa, foi minha vizinha, foi minha amiga, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha irmã que me indicou, nossa, então eu quero que seja você, porque eles me indicaram, ou foi o veterinário que eu já vou há anos, que eu já levo meus animais há anos, que me indicou vocês, né? Então dá uma chance também, se você veio até nós, né? Então dá uma chance, ouve, entenda que existe um propósito por trás do trabalho, entenda que pagamos muito caro para termos um título, que a gente merece essa chance, né? E que a gente não tá se amarrando um ao outro. Até casamento tem fim, né? E como tem, é o que mais tem. Imagina com um profissional. Basta, se você não gostou, se você não confiou, você é livre para simplesmente dar sequência no que você julgar correto e melhor para o seu animal. Mas ouve, faça o tratamento proposto na íntegra. Não minta para o médico, né? Deixa ele saber a verdade, mesmo que essa verdade não seja legal, que você saiba que você vai ser julgado pelo médico. Tô com um exemplo aqui na cabeça, tem uma cliente antiga, e quando eu fui na casa dela a primeira vez, ela tem um monte de dashi, aquele salsichinha, sabe? Que é conhecido por salsicha. Ela tem um monte. E quando eu fui na casa dela é porque um deles parou de andar. E aí eu fui e falei pra ela sobre o quão comum é nessas raças, né? A gente vê problemas de coluna e tal. E eles todos gordos, né? Ela só tem uma que não é gorda, que não é da tendência mesmo da cachorrinha. E ela falou, olha, Juliana, não adianta nada do que você me disser. Tudo que a gente come, eles comem. Eu cozinho e os primeiros servidos são eles. O que sobra, a gente come. Eu fiquei horrorizada. Sou horrorizada com essa história até hoje. E eu falei, tudo o quê? E ela falou, churrasco, lasanha, pipoca doce no Dia dos Pais. E ela me citou alguns absurdos que o meu olho estava quase saindo da cara. Mas ela me contou a verdade. Ou seja, eu sei o que esperar. Eu sei que esses animais vão ter gordura no fígado. Quando eu vou tratar, eu preciso muito pensar nesse fígado. Eu preciso tentar estimular esse organismo para drenar um pouco dessa umidade, que aqui pra gente da medicina chinesa é um dos fatores patógenos, né? Para drenar um pouco essa umidade e evitar que esse bicho fique tão obeso. Eu preciso prevenir câncer, porque a tendência aí é a formação do câncer. E é isso. E aí, assim, gente, quando a gente sabe a verdade, tudo ajuda muito, né? Eu já vi muita gente pagando nutricionista e aí fazendo errado e aí formulando uma mentira para contar para o nutricionista. Pra quê, né? Se você for verdadeiro, eu sou chocolatra, eu como chocolate todo dia, não adianta. Talvez esse cara te coloque mais chuchu no almoço pra te dar um pouco mais de saciedade, sei lá, tá? E aí ele consiga ter um resultado melhor com você. Porque não é só você que quer o resultado que você tá procurando. O médico também quer. Então, trazer um pouco mais dessa confiança para os atendimentos. Entender que se a pessoa que estudou tá falando que precisa daquele tratamento, antes de você julgar e decidir que não precisa, ouça. Outra coisa que cria esse abismo é o desrespeito contínuo. O que é o desrespeito contínuo? Aí a todas as profissões, né? Eu cavei aqui minha própria cova com alguns prestadores de serviço que fazem parte da minha vida. Por quê? Porque, na minha opinião, quem desmarca em cima da hora tem sim um desrespeito com o profissional, seja ele o que for. E você tem sim que pagar por aquele serviço. Por respeito ao ser humano. Por respeito a alguém que mora numa cidade atribulada ou não, mas que reservou um horário para te atender, para falar com você, para cuidar de você, do seu animal, da sua casa, do seu computador, seja o que for, para fazer a sua unha.
Então hoje a minha manicure cobra por clientes que não vão. Sim, a ideia foi minha. Tem que pôr ordem no barraco, sim. O fisioterapeuta do meu pai cobra se a gente cancela em cima da hora. A ideia foi minha. A personal também. E por quê, gente? Porque não existe nada mais frustrante do que você ter se programado para fazer um serviço e assim, nós humanos todos, né, a gente gostaria de estar em algum lugar, né, que não seja trabalhando. Vamos deixar de ser hipócrita? Trabalho chama trabalho, não chama férias. Então você gostaria de estar mais com seus filhos, mais com seu marido, mais lendo, mais com seus pets, mais na sua cama, mais dormindo, mais vendo série, mais estudando, mais... Cada um com o seu mais. Mas no momento em que alguém agenda com você e te liga 20 minutos, 2 horas, 2 dias, e fala, sabe o que é? Eu não vou querer mais não, eu pensei aqui melhor. Eu marquei você junto com o banho do meu cachorro. Eu marquei vocês junto com o cara da net. Eu marquei você junto com a minha manicure. Desmarca pra mim. E você tem uma colaboradora que já saiu de casa, que tá no carro, que tá no trânsito, ou que você mesma já saiu, que você... A gente não dorme vestido de veterinário, isso serve para todas as profissões. A manicure não dorme com o aventalzinho que ela usa. Enfim, gente, ninguém dorme vestido da sua profissão, ninguém. Aí você tira o seu pijaminha quentinho, aí você se arruma e aí você vira a profissional, né? Seja o que for, você vira o engenheiro, você vira a apresentação do que você decidiu representar e simplesmente você recebe o telefonema onde a pessoa fala, não vem não, eu esqueci de tal coisa. Então sim, na minha opinião isso tem que ser cobrado para que as pessoas sejam menos irresponsáveis, tenham mais disciplina, tenham mais empatia e esse abismo cresce pra caramba, porque a gente tem, aquele cliente sempre desmarca, aquele cliente já marcou 5 vezes e desmarcou. Aquele cliente sempre me fala 20 minutos antes para eu não ir. E aí, às vezes, por precisar, né? Porque, óbvio, a gente precisa trabalhar. Se não precisasse, não trabalharíamos. Às vezes, por precisar, o profissional fala, não cobra ele não, porque vai que ele desista. Não cobra ele não, vai que ele fica chateado. E já vi isso em tudo. Já vi a minha manicure falando isso antes dela... Falar, não, eu vou cobrar sim, sabe? Não, você tá certa. Coloquei o aviso ali, vou cobrar. O pessoal, né, da clínica de estética que eu frequento, da drenagem, cobra, desconta a sessão, né? E sim, eu apoio. Então, esse tipo de coisa. Você ter um pouco mais de respeito. E vamos dos profissionais também? Não vou falar só de um, não. Eu tenho colegas meus que só a avó já morreu umas 3 vezes para desmarcar em cima da hora com o cliente. Gente que trata o cliente como se fosse a net. Sabe, em horário comercial eu apareço? Ou, o meu roteiro, eu vou mudar o meu roteiro e problema seu. Eu tô indo lá na tua casa. Ou se não, depois eu reponho isso aí, né? E não tem respeito nenhum. Não entende também que você tá na sua casa, que você tá fazendo um home office, que você tá fazendo uma reunião, que você não tá fazendo nada. Que você tá simplesmente deitada na sua cama de cueca, de calcinha, do jeito que você bem entender, mas que você não é obrigado a receber aquele prestador de serviço fora do horário programado. Então, aí daí que eu cheguei meia hora atrasada, ela fica em casa mesmo? Ela fica em casa fazendo o que ela quiser, não é da sua conta. Então, tenha respeito. Porque esse abismo que cresce por falta de respeito, eu tô falando de médicos e não médicos, mas em todas as profissões tem, eu vejo isso, né? A gente só cresce, a gente cria uma desconfiança, aqui principalmente no país que tem a síndrome dos enganados, né? Por cultura mesmo, que só tá piorando todas as relações. E no nosso caso, o principal prejudicado, né? Os principais são os animais. A Adri fez um comentário aqui. Que história é essa dos salsichinhas? Nossa, parece que a humanização dos bichinhos faz isso. A pessoa faz com que o animal mesmo que faz consigo. Só pensando no prazer imediato. Totalmente, Dri. E fala e conta. Eu vi alguém... Gente, não me lembro quem.
falando que não tinha problema, que o bicho se sentia incomodado com a roupa de manga, porque, é bonita, vai usar e pronto. E, o bicho não anda, deixa, acostuma, entendeu? Zero empatia. E aí não pensar que a roupinha é importante, claro que tá frio. Mas aquele bicho não aceita, Cristo. E aí, nesse caso, não aceita, né? Põe cobertinha, coloca ele num ambiente mais fechado e não deixar o bicho incomodado, né? Isso é total falta de empatia. Enfim. Resumo do que eu quero dizer para vocês hoje. Mais empatia, né? Por favor, entre nós. Aqui para a conversa que eu trouxe, que eu propus para vocês hoje, essa relação médicos e não médicos, os endeusados e os enganados, a gente precisa acreditar. Então, ontem meu cachorro foi na cardio, né? Sim, ele vai ao veterinário. Eu já ouvi da minha mãe falando, é engraçado o Stop ir no veterinário. Gente, não é minha praia. Se não é minha praia, eu não sei o que fazer com o coração dele. Tirando as terapias complementares, que ele já faz todas, ele usa medicina quântica, ele usa homeopático, ele faz acupuntura, ele já faz tudo que eu sei que seria bom para o caso dele, porque raios que eu não vou levar na especialista. Não faz sentido essa crise do endeusado também, né? E eu tô com a receita aqui, né? Ela me passou uma receitinha. Aí tem a receita. Eu não gosto de mostrar essas coisas, gente, porque tem gente que assiste e fala, então deixa eu dar a mesma coisa que ela dá, que se o cachorro dela não tem problema no coração, a mesma coisa do meu, e quando vê, tem alguém aí tomando a mesma coisa do estômago. Mas eu tenho que acreditar que as duas medicações alopáticas que ela colocou aqui, que não é minha praia, é o melhor sim pro meu cachorro, que se não fosse, ela não teria indicado. Eu preciso confiar nisso, né? Não tem como. E se ele não ficar bem? E se ele começar a ter um monte de apresentar coisas, sintomas, revertérios, crises, né, de sintomas que ele não tinha? Eu vou ligar para ela, eu vou levar ele lá de novo, antes de suspender essa medicação, mesmo sendo veterinária. Entende? Então é isso que eu queria trazer para vocês, que a gente tivesse um pouco mais de respeito, porque esse abismo existe, embora ele não seja falado e seja um pouco vetado em dizer que médicos viram os olhos, médicos fazem piadas e médicos se sentem confortados quando encontram outros médicos. Vetado quando você da síndrome do enganado liga pra gente, faz 10 perguntas e decide que o que a gente respondeu não é confiável ou que não vai dar sequência no tratamento porque você não viu segurança. E aí você vai querer a segunda, terceira, quinta opinião e não vai seguir nenhuma. Porque você ouviu falar que tal coisa tá errada, ou porque o Google te falou que tal coisa tá errada. Então, essa crise, diminuir isso, porque tem muito animal, e aí tô puxando a sardinha pro meu lado, que é o que me importa, muito animal sendo prejudicado, com doenças não diagnosticadas, com tratamentos sendo não tratado, né, com tratamentos não realizados, com tratamentos não efetivados, ou porque alguém tá mentindo, ou porque alguém não tá ouvindo, ou porque alguém não tá contando. E essa relação tá super prejudicada. Cada dia mais e mais e mais e mais. Os dois lados viram os olhos e ninguém oferece o que tem que oferecer pro animal. Por outro lado, a gente tem aí até o comentário da Dri, a humanização muito forte. O animal não é mais animal, o animal virou filho, virou membro da família. Nos últimos 10 anos, né? Eu vou falar de 10 anos. O bicho tomou um lugar nas nossas famílias que ele não tinha antes. Tinha em pouquíssimos lugares, se é que tinha, eu não conhecia. Então ele tomou um outro lugar. E todo mundo tem o desejo que o animal viva mais e melhor, mas a síndrome do enganado não deixa, às vezes, a pessoa fazer o melhor para aquele bicho. Mas ela prefere acreditar que, se eu assisto determinado programa de televisão de manhã, e se a apresentadora vai lá e coloca uma ração, aquela é a melhor ração. Se eu assisto determinado artista, ou se eu tenho um encantamento por ele, se eu sou fã, e ele aparece no comercial, na propaganda de TV, dando determinado petisco, é porque aquele petisco é bom. E aí a gente fecha os olhos para tantas coisas que nós consumimos, sabemos que fazemos mal, mas nós consumimos. Mas tem uma diferença, né? Nós somos seres racionais. Na hora que a gente abre um refrigerante, a gente sabe o que tá abrindo.
Na hora que a gente abre um chocolate, um salgadinho, uma bolacha, a gente sabe o que tá consumindo. Bicho não. O bicho é você que diz que ama tanto ele, vai lá, compra a porcaria, oferece e vende a história pra você mesmo que você tá fazendo melhor. Então isso pega também, né? Mas é isso, gente. Obrigada por aguentarem o meu momento de van e que a gente possa trazer essas reflexões pra nossa vida e melhorar aí o que tá sendo oferecido pros bichos, tá bom? Beijo pra vocês. Amanhã a live eu acho que vou ser eu que vou conduzir. A gente vai receber o Eduardo. O Eduardo, ele é policial veterinário e ele participa do treinamento dos cães farejadores, que hoje a gente fala cães detectores. Então, um papo bem curioso. Muita gente tem dúvida, né? Ai, mas maltratam, mas viciam o bicho em droga? Enfim, eu também tenho várias dúvidas e aí a gente vai estar aqui conversando com o Eduardo amanhã, quinta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Beijos pra vocês. Quem não comprou a rifa, gente, participa da rifa, pelo amor de Deus. R$10 o kit. O kit vai vir, são 4 itens, colchãozinho, cobertinha, roupinha, que vai ser tudo comprado pro ganhador, tudo personalizado. Um saquinho de snack, pet consciente, eu acho que é isso. R$10, a gente precisa vender os mil números para que a gente ajude aí a ideia da Qualy ir mais longe. E a gente vai iniciar também a vaquinha aqui da Qualy com o objetivo de trazer esses atendimentos a valores populares para a população carente. Então, vários projetos. E quem também não adquiriu as cobertinhas, a gente já está saindo o segundo lote, está chegando a segunda leva de mantinhas, saíram todas, acabaram. E a gente já pediu outras com outras estampas, levando em conta aquele papo que eu tive com vocês na semana passada da cor, que a gente pode usar objetos da cor que a gente precisa tonificar ou sedar no nosso animal, para auxiliar também na saúde deles. Então, quem não comprou, comprem as cobertinhas. Quem não participou da rifa, compra a rifa. E quem não pode fazer os dois, escolhe um, tá bom? E a gente agradece super. Passa para os amigos também. E, enfim, quem conhece nosso trabalho sabe que com certeza eu vou falar sobre tudo aqui que for feito com esse dinheiro. Vocês vão ter acesso a tudo, tá? O nosso financeiro é aberto para quem quiser, só ligar. Não tenho problema nenhum com isso, tá? Acho que a gente tem que diminuir a síndrome do enganado com a transparência. Beleza? Beijo, gente. Obrigada. Bom restinho de semana pra nós. Até semana que vem. Até amanhã, quinta na live, 8 horas. Beijos.